pessoal. Nós estaremos dando início à nossa aula de hoje. Ela já está sendo gravada. Nós estaremos aí falando sobre período simples e composto, conteúdo que está no nosso livro de atividades, páginas 28 a 32. Bastante atenção aí, tá? Que é uma matéria nova. Já falei algumas coisas com vocês lá no início do ano sobre período, mas agora nós vamos ver aí um pouquinho mais, né, aprofundado esse conteúdo. Então, relembrando aqui, ó, vocês vão pegar o marca-texto para mim e vão passar aqui do lado, ó, período simples, apresenta apenas a interação, e vão pegar a caneta ou lápis e vão escrever aqui do lado um verbo ou uma locução verbal. Quando nós estudamos lá no início do ano frase, oração e período, vocês aprenderam frases nominais e frases verbais. As frases nominais não possuem verbos, né? A palavra principal é o nome, e as frases verbais possuem verbos. A oração já é uma estrutura que tem verbo ou locução verbal. E para nós identificarmos se esse período é simples ou composto, nós teremos que achar verbos ou locuções verbais. E a quantidade de verbos ou locuções verbais presentes é que irão nos mostrar se o período é simples ou composto. Então, quando eu falo em período simples, eu tenho uma única oração. E para eu ter uma única oração, eu tenho apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, é o que vocês vão colocar aqui do lado para mim. Pode fazer o número 1, tá? Um verbo ou uma locução verbal. O Brasil é um país lindo. Vocês vão circular o e vão colocar aqui do lado um verbo. Por isso que o nosso período é simples. Então, recapitulando. Todas as vezes que vocês forem usar a classificação de período simples ou composto, o que vocês terão que identificar? Verbos ou locuções verbais presentes. Professora, a locução verbal não é formada por dois verbos, o auxiliar e o principal? E se eu encontrar 3 locuções verbais, eu vou ter 6 orações? Claro que não. Cada locução verbal corresponde a um verbo. Então, se você tiver 3 locuções verbais, cada uma delas tem 2 verbos, o auxiliar e o principal, mas você só tem 3 orações, ok? Então, vamos lá. Período composto apresenta mais de uma oração. Vocês vão passar o marca-texto aqui e vão escrever do lado 2 ou mais verbos e, entre parênteses, locuções verbais. Então, para o meu período ser chamado de composto, eu tenho que ter, no mínimo, 2 verbos ou 2 locuções verbais, um verbo e uma locução verbal. Aí sim, eu terei, então, a chamada, né, identificação para classificar esse período como composto. Então, recapitulando, período é formado por orações. Então, nós vamos ver aqui, ó, se o período for simples, eu vou ter apenas um verbo ou uma opção verbal presente. Se o meu período for composto, eu vou ter 2 verbos ou 2 locuções, ou um verbo e uma locução verbal, no mínimo, para o meu período ser composto. Então, a quantidade de verbos ou de locuções verbais que eu encontrar é que eu vou classificar, então, se o meu período é do tipo simples ou composto. Então, vamos ver aqui, ó. Os turistas espanhóis visitaram o Brasil e ficaram admirados com as belezas naturais do país. Vocês vão aqui, ó, circular para mim, visitaram e o verbo ficaram. Então, reparem aqui, ó, que nós encontramos 2 verbos. Por isso, o meu período foi chamado, então, de composto. Observação, ó, as orações são contadas a partir do número de verbos ou locuções verbais do período. Então, passe o marca-texto aqui, que foi o que eu disse anteriormente. Então, ó, eu comprovei que o meu período é composto porque eu tenho 2 verbos aqui, ó, visitaram, ficaram. Então, é isso que vocês terão que fazer no exercício para classificar o período em simples ou composto. João estava tocando uma música suave quando sua noiva entrou na sala.
Estava tocando, vocês vão circular, é uma locução verbal. E entrou é o outro verbo. Então, nós temos duas orações aí também. Ok, pessoal? Então, ó, eu posso ter um período composto com locução verbal e com verbo. Então, é por aí que nós vamos começar, então, a identificarmos o nosso período, em simples ou composto. Professor, mas se eu tiver uma locução verbal, o seu período é simples, porque uma locução verbal equivale a um verbo. Então, vamos lá. Diante dessas informações, vocês vão fazer o que para mim no exercício número 1? Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Reparem que aqui vocês irão contar. E embaixo, vocês vão classificar em período simples ou composto. Vocês podem usar as seguintes abreviações. PS, letras maiúsculas, claro, e PC, PS para período simples e PC para período composto. O que vocês vão fazer antes de colocar a quantidade de orações aqui? Vocês vão sublinhar ou circular em cada letra verbos ou locuções verbais presentes. A quantidade que você marcar é o que você vai colocar aí entre parênteses. E em seguida, na ordem, você vai dizer para mim que tipo de período você tem na letra A, na letra B e assim sucessivamente. Então, vamos lá, exercício mamão com açúcar, hein? Mas tem que identificar o verbo ou a locução verbal. Não adianta fazer o exercício sem identificar isso daí, ok? E aí, do lado, você vai colocar para mim se tem duas orações, uma oração, 4 orações. Para que você responda isso aqui certinho, você vai fazer o que eu pedi aqui. Você vai marcar em cada letra os verbos ou as locuções verbais que você encontrar. Logo em seguida, você vai botar do lado a quantidade de orações que você encontrou. E em seguida, você vai colocar lá, letra A, por exemplo, PC, PS, letra B, ou seja, PS é de período simples e o PC é de período composto. Já no exercício número 2, forme períodos compostos unindo as orações a seguir. Evite repetições. O que vocês vão fazer aqui? Ó? Vocês têm orações separadas aqui. Ó. Li uma reportagem sobre bullying. Achei a reportagem muito interessante. Evitar a repetição é quando você unir as duas, você vai tirar o termo que se repete. Então, obviamente, aqui, ó, na letra A, a palavra que está aparecendo 2 vezes é reportagem. Então, você vai eliminar essa repetição e vai unir esse período. Essa união, pessoal, é vocês transformarem 2 orações separadas em um período composto. Então, você vai unir essas duas aqui, certo? De forma que tenha sentido, evitando a repetição, e aí nós vamos ter um período composto, ok? A mesma coisa vocês vão fazer para a letra B, vocês vão observar qual é a palavra que está sendo repetida, vocês vão eliminá-la, e assim sucessivamente. Reparem que na construção desse período composto, vocês precisam construí-lo com sentido, não pode colocar de qualquer forma, não, certo? Já no exercício 3, vocês vão identificar para mim quantas orações tem nesse trecho aqui. Professora, como que eu vou identificar isso? Mais uma vez, em período simples e período composto, você só consegue identificar de que tipo é o período a partir do momento que você reconhece onde está o verbo, onde são as locuções verbais e a quantidade de verbos ou locuções presentes. Aí sim você vai poder dizer que tipo de período você tem na estrutura. Então, vocês irão ler esse trecho aqui e vão identificar para mim, ou vão fazer um traço, ou vão circular, não importa como você vai identificar aqui. Desde que você veja quantos verbos ou locuções verbais tem no trecho. Professor, eu ainda tenho certas dificuldades de saber exatamente qual palavra é. Aí vai aquela dica. Verbo
trabalha com a ideia de tempo. É a única classe gramatical que permite isso. Que tempo? Os básicos: presente, pretérito e futuro. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra meio, essa palavra não tem nenhuma referência de tempo para mim, nem de presente, nem de pretérito, nem de futuro. Então, essa palavra, por exemplo, jamais poderá ser chamada de verbo. Então, a mesma coisa notícias. A única coisa que eu posso modificar na palavra notícias é notícia, sair do plural e para o singular. Não tem nenhuma referência de tempo verbal ali. E outra, o verbo, ele permite, por exemplo, se você achou o verbo ali, ele está no presente, você quer confirmar se é verbo, coloca ele no passado, coloca no futuro. Isso aconteceu porque aquela palavra é verbo, e o verbo trabalha com a ideia de tempo. E aí vocês, então, para identificar quantas orações, vocês têm que fazer as marcações e vão justificar aqui, que eu acabei de falar. Se eu achei 3 verbos, eu tenho 3 orações. E aí você vai dizer se o seu período é simples ou composto. Para ele ser simples, uma oração. Uma oração pode ser constituída por um verbo ou uma locução verbal. Se você está classificando o seu período como composto, quer dizer que você identificou no trecho mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. E aí você vai mostrar ali exatamente onde estão essas locuções ou esses verbos. No exercício 4, a partir dos períodos simples apresentados, elabore períodos compostos. É um exercício parecido com o 2, que vocês vão... Só que no 2 ele deu toda a estrutura, e aí vocês estão unindo, tirando a repetição, transformando então em período composto. Então, olha só. É fundamental a sua vinda. Período simples. Período composto. É fundamental que você, que ele ou que ela venha. Ó, vinda virou verbo no segundo exemplo. Está comprovada a sua eficiência. Vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio do exemplo. O que não é verbo vai virar verbo aí. Aí vocês vão seguir, ó, exatamente o modelo aí, ó. Aqui eu só tinha um verbo, que é o é, por isso que o período era simples. Quando eu transformei em composto, ó, é e venha. 2 verbos presentes, por isso meu período agora é chamado de composto. Vocês irão fazer a mesma coisa nas próximas letras. No exercício 5, complete, enquanto eu estou falando, pessoal, vocês vão aí respondendo, tá bom? Complete as informações a seguir com mais uma oração, de modo a obter um período composto. Exemplo, eu quero, aí ele colocou reticências, mas todas as vezes, professora, que eu for transformar em período composto, eu tenho que colocar outro verbo, certo? Claro, se você não fizer isso, você continua tendo período simples. Então, ó, eu quero que você venha. Ok? Então, ele transformou agora. Ó, quero é um verbo e venha é outro verbo. Então, agora eu tenho período composto. A mesma coisa vocês irão fazer aqui, ó, nesse exercício. Reparem que a linha de raciocínio é a mesma. A transformação de um período simples em período composto. No exercício número 6, transcreva os verbos e as locuções verbais dos períodos a seguir e classifique os períodos em simples ou compostos. Mais fácil ainda. Achou um verbo ou achou a locução verbal, você vai escrever aqui na primeira linha. E embaixo você vai dizer se o seu período é simples ou composto. Então, pessoal, vamos ver agora. Se eu coloquei aqui, se for possível, iremos com você. Se você achou 2 verbos, você vai colocar aqui os 2 verbos. Se você achou uma locução verbal, você vai colocar. Se tem uma locução verbal e se tem um verbo, você também vai fazer a mesma coisa. E embaixo, aquilo que você respondeu em cima que vai dizer se o seu período é simples ou composto. E assim sucessivamente até a letra D. Aliás, até a letra G, né? Porque estava no outro slide. No 7,
Vocês vão elaborar períodos compostos com a combinação adequada para os segmentos apresentados. Pessoal, aqui vocês vão marcar só um X para mim, tá bom? Para agilizar aqui. Depois, lá no link, né, quando eu enviar para vocês, aí vocês confiram normalmente, sem nenhum problema. Aqui vocês vão marcar um X só, para verificar qual dessas duas alternativas aqui se encaixa melhor com o que foi colocado no início da construção do período. Por isso que ele fala combinação adequada. Então, fazendo isso com bastante atenção, até a letra G. Então, vamos lá. Tudo aqui vocês vão trabalhar com a ideia, então, de período simples e de período composto. Período simples, uma oração. Eu terei um verbo ou uma locução verbal. Ponto. Para eu chamar o meu período de composto, eu vou encontrar, no mínimo, 2 verbos ou locuções verbais. Cada locução verbal equivale a um verbo, portanto, uma oração. Ok? Ai, tia, mas a hora de identificar, eu marco os dois, claro, se for uma locução verbal, você vai fazer um traço embaixo dos dois. Só que o primeiro verbo é chamado de auxiliar e o segundo é de principal. Por isso que cada locução verbal equivale a um verbo. Então, vocês vão contar, né, esse período em simples ou composto, a identificação dele pela contagem de verbos ou locuções que vocês acharem. E aí, pessoal, olhem só. Vocês vão trabalhar o mesmo raciocínio em todos os exercícios que falam aí sobre o período simples e composto. Vocês vão transformar um período simples em composto. Para essa transformação, é necessário que vocês acrescentem verbos, senão o seu período continua sendo simples. Então, você precisa acrescentar mais aí um verbo ou locução verbal, dependendo da estrutura que você estiver fazendo, para que o seu período saia, então, da característica de simples e passe a ser, então, um período composto. Enquanto eu estou falando aqui, vocês vão fazendo essas identificações e já vão respondendo aí. Lembrando que vocês podem colocar PS maiúsculo para classificar o período em simples e PC com letras maiúsculas para classificá-lo em período composto. Tudo depende do que você vai encontrar. Mais uma dica, tenho dúvida se a palavra é verbo ou não. O que você vai fazer? Trabalhe com o tempo verbal, que são os básicos, presente, pretérito e futuro. A palavra permitiu você mudá-la em tempo é porque realmente é um verbo. Caso contrário, não está conseguindo, não é verbo aquilo ali. Como, por exemplo, aqui no exercício 13, eu peguei a palavra enorme. Essa palavra sozinha já não traz nenhum sentido para mim de tempo. Não faz nenhuma referência a passado, presente ou futuro. A única coisa que eu poderia aí é passá-la para o plural enormes. Então, enorme não é verbo. Então, eu tenho que procurar uma palavra que traz essa ideia para mim. Se o que está acontecendo ali está no presente, se já aconteceu, né, relacionado ao pretérito, ou se ainda vai acontecer trazendo a ideia de futuro. Aí sim eu tenho uma palavra que verdadeiramente é classificada como verbo. Então vamos lá. Eu acredito que o exercício 1 já esteja pronto. Eu fiz e refiz, mas não ficou bom. Ó, 3 orações. Por que são 3 orações? Quem não marcou, ficou esperando, lembrem-se que a atividade vocês irão fazer lá depois, eu não vou estar lá a todo momento lembrando isso, não. Quem vocês tinham que ter marcado aqui, ó? Fiz, refiz e ficou. Muito bem, Arthur, exatamente isso aí. Por isso eu tenho 3 orações aqui ao lado. Se vocês não marcarem, aí o E ou a possibilidade de errar é maior. Ontem vimos o filme do Hulk. Por que é apenas uma oração? Vimos um verbo só. Isso aí, Arthur. A apresentadora pediu atenção e a plateia ouviu em silêncio. 2 orações. Pediu
ouviu. Reparem que não erra. Se você marcou aqui certinho, aqui do lado sua resposta vai estar perfeita. A minha prima me deu esse lápis. Deu uma oração. Desejo que você realize todos os seus sonhos e seja feliz para sempre. Desejo, realize, seja. 3 orações. Ok? Então, marquem isso aí, por favor. Se quiser até passar o marca-texto, melhor ainda. Se a letra A é 3 orações, a letra A aqui embaixo vai ser PC. Uma oração, letra B, PS. 2 orações na letra C, PC. Letra D, uma oração, PS. Letra E, 3 orações, PC. Composto, simples, composto, simples e composto. Mamão com açúcar, o exercício número 1, hein? Tenho certeza que a maioria de vocês acertou tudo. Assim eu espero, né? Pessoal, não esqueçam de dar certo a cada exercício corrigido. No 2, nós tínhamos que formar períodos compostos. Tínhamos que unir essas orações e tirarmos a repetição. A palavra que repete aí é reportagem. Li a reportagem sobre bullying e achei muito interessante. Não vejo também nenhuma dificuldade nesse exercício. Tirei a palavra reportagem da segunda frase, porque eu já tenho ela aqui na primeira. Então, ó, li a reportagem sobre bullying, ou li uma reportagem sobre bullying, e achei muito interessante. Aí, uau, tá vendo? Veio para frente do verbo. Dando certo aí. O professor entrou na sala. Os alunos cumprimentaram o professor carinhosamente. O professor entrou na sala, vírgula, e os alunos o cumprimentaram carinhosamente. Tá vendo? O aqui permaneceu e tirei professor. Fácil também, hein? Repetindo, o professor entrou na sala, vírgula, e os alunos o cumprimentaram carinhosamente. Ok, pessoal, até agora? Alguma dúvida? Vão sinalizando aí para mim. Por que nós temos aí período composto agora? Agora, olha só, entrou e cumprimentaram num único período. Por isso que agora o meu período é composto. Antes, ó, elas estavam separadas, né, por pontos finais. Então, aqui eu tinha apenas período simples, porque na letra B eu só tinha entrou na primeira parte. Na segunda, eu tinha cumprimentado. Então, eles estavam separados. Então, eu tinha aí, então, a construção de 2 períodos simples. Como que você colocou, Arthur? Você pode abrir o microfone e colocar no chat. Como que você fez? Enquanto o Arthur está ali se organizando para responder. Porque, geralmente, segue-se essa ordem aqui para evitar que vocês errem, tá? Pega primeiro, o professor entrou na sala, sendo... Ah, tá, você colocou outro verbo aí, sendo cumprimentar. Aí, no caso, o que você fez, Arthur? Você colocou locução verbal. Bom? Não tem problema não. Você manteve o verbo, né, principal aí, que é o cumprimentar. Mas não havia, olha só, vou te dar uma dica aqui, Arthur. Cumprimentar já é o próprio verbo da segunda oração. Não havia necessidade de você transformá-lo em locução verbal, não. Eu vou pedir que você apague e coloque dessa forma aqui, ó. Porque já está o verbo aqui, ó. Não precisa você transformá-lo em locução verbal. Não tem sentido isso. Não há necessidade. Tá bom? E os alunos o cumprimentaram carinhosamente. Não corra, você pode cair. Não corra, vírgula, porque você pode cair. Ao porquê aí que nós estudamos, inclusive é a atividade avaliativa de vocês de hoje, o uso dos porquês, porque junto e sem acento. A revista tem muitas matérias educativas. As matérias educativas me ajudam nas tarefas escolares.
A revista tem muitas matérias educativas que me ajudam nas tarefas escolares. Por isso, Arthur, que eu pedi para você tirar aquela alocução verbal, porque você já tem o verbo estruturado aí, então você não precisa mexer nele. Você mantém ele como ele está no período. Então, não há assim, nenhuma necessidade de trocar aí por uma locução verbal, certo? Mas foi bom você até comentar a sua resposta, justamente para eu te orientar melhor. A reportagem não era interessante. Eu não li a reportagem integralmente. A reportagem não era interessante, vírgula, portanto, eu não a li integralmente. Só nós estamos usando aqui conjunções, tá? Quando vocês forem estudar comigo, período composto por subordinação, aliás, primeiro período composto por coordenação e depois subordinação, vocês vão observar que esses períodos compostos, eles são ligados por conjunções, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ou por pronome relativo, mas o caso aqui especificamente está sendo feito por meio de conjunções. Arthur, volta lá que não deu tempo de ver a sua resposta. Todos foram responsáveis. Todos leram o capítulo 6. Aí, Arthur, volta a sua resposta lá, porque passou muito rápido, não deu tempo de ler, para eu ver o que você colocou. E aí, pessoal, nós vamos colocar lá, o todos está aparecendo 2 vezes, nós já sabemos aí que a repetição tem que ser eliminada. Todos foram responsáveis e leram o capítulo 6. O E também é uma conjunção. Então, reparem aí ó, que vocês foram transformando os períodos compostos, unindo 2 orações que estavam separadas em períodos simples. Então, prestem atenção. Quando você está produzindo um texto, qual das 2 formas você vai usar na sua escrita? Essa daqui, que são os períodos simples, né, cada um lá de um lado, ou você vai transformá-los em períodos compostos? Qual é a forma que você vai utilizar na sua escrita? Lembrando que um dos critérios de correção utilizados nas redações é exatamente se aquele candidato ele repete excessivamente determinadas palavras, ele vai perdendo a pontuação ali durante a correção. O que é feito então? O aluno, como ele já conhece a gramática, ele já tem os recursos aí necessários para uma boa escrita. E o que nós podemos utilizar aí para fazermos esse texto ficar com uma excelente qualidade? Eliminarmos as repetições, que foi o que nós acabamos de fazer, interligarmos esses períodos aí em forma de períodos compostos, que aí você elimina a repetição de palavras. Nós vamos unindo uma parte com a outra por meio das conjunções. Então, reparem que uma estrutura de texto que vocês irão utilizar nas redações é essa aqui, da parte de baixo, do período composto, e não essa daqui. Imagina, ó, só aqui você já repetiu a palavra professor 2 vezes. Aqui é a mesma coisa, matérias educativas. Então, essa construção aqui de período composto, que é a utilizada, então, lá nos nossos textos, justamente com que objetivo? Um deles, transformar vários períodos simples em períodos compostos, né? Nós vamos juntar, né, esses períodos que estavam separados em um período, já vamos eliminar as repetições, né? Nós vamos tirar essas repetições aí, como existem outras formas também de eliminarmos repetição dentro do texto, que é substituindo aí por palavras de mesmo sentido, dependendo da situação você já vai omitir, porque já foi dita em algum momento, e assim é toda uma estrutura, então, adequada de escrita. E aí no exercício 3, nós tínhamos visto aí um trecho e no enunciado diz assim, por questões de espaço, muitas vezes a revista publica apenas um trecho da carta do leitor, que é o gênero textual que nós já vimos lá, e é óbvio, gente, que dependendo do tamanho, né, dessa carta, eles vão fazer exatamente isso. Eles vão pegar uma parte, um trecho, que eles julgam ali dentro da estrutura toda do texto apresentado, aquela que vai ter mais relevância, e vão publicar. Esse espaço aqui, que espaço é esse aqui?
é o espaço que tem destinado a essa carta do leitor. Até porque, dentro da revista, que é o caso aqui do nosso texto, nós temos várias publicações, então eles precisam, né, distribuir todo o conteúdo da revista dentro desses espaços disponíveis. Então, por isso que eles fizeram apenas a publicação de um trecho da carta. E aqui, como eu disse, em geral, o trecho mais significativo, mais importante, aquele que chamou mais atenção. Leia a opinião da leitora a respeito de um novo tratamento para o câncer. No meio de tantas notícias ruins que nos assolam diariamente, ler sobre a cura da menina Emily nos deu um enorme alento. O que é alento? Paz, uma tranquilidade, até esperança mesmo, né? Porque quem já passou por isso ou está passando na família sabe que é uma doença complicada. Então, tudo que tem aí, né, que a ciência traz, que vai ajudar no tratamento, é algo importante. Por isso que ela fala, então, de um enorme alento. Ou seja, vai te trazer uma paz, vai te trazer esperança. E aqui são as iniciais, né, da pessoa que mandou a carta. Bauru é a cidade, São Paulo o estado. Precisa se colocar, então, de onde essa carta está vindo. Nós já vimos lá, que é a identificação da carta. Quantas orações há nesse trecho? Justifique sua resposta. Primeira coisa que eu pedi que vocês fizessem, identificassem todos os verbos ou as locuções que estivessem dentro do contexto. A primeira é assolam, depois ler e depois deu. Quando eu marquei aqui, antes de vir para cá, automaticamente com essa marcação aqui, ó, de assolam, ler e deu, eu tenho todas as respostas necessárias para a letra A e para a letra B. Quantas orações há nesse trecho? Como eu marquei 3 verbos aqui, 3 orações, justifique sua resposta. Se eu tenho 3 orações, é porque eu tenho quantos verbos, então? 3 verbos. Aí eu vou lá e identifico quais são eles. Assolam, ler e deu. Outra coisa, vocês vão transcrever os verbos a forma como eles estão no contexto. Professora, mas ler não é uma forma nominal de infinitivo? Sim, mas foi usada no texto. Então, você vai trazê-lo para a resposta do jeito que está lá. Já o assolam e deu estão conjugados. Ok? Então, por isso que eu disse a vocês, a primeira coisa que precisa ser feita dentro de um exercício de análise de período simples e composto é a identificação dos verbos. Quando você faz tudo isso primeiro, depois você só vai lá organizando a sua resposta. E o que eu disse, a probabilidade de você errar é cada vez menor. Se você já fez as identificações lá em cima, e se eu acabei de falar na letra A, que eu tenho 3 orações, obviamente a resposta da letra B só pode ser período composto. Seria simples se eu tivesse apenas um verbo ou uma locução verbal. Mas se eu acabei de falar na A que eu tenho 3 orações, não tem como o meu período não ser composto. Número 4. Foi colocado um exemplo em que vocês teriam que transformar o período simples em composto. Lá no exercício 2, nós tínhamos 2 períodos simples separados. Vocês tinham que uni-los, transformando em período composto. Aqui já é o contrário. Vocês terão que transformar o que está em simples para composto. E foi o que eu disse, ó, vinda virou verbo quando eu transformei em período composto. A linha de raciocínio para os demais continuaria a mesma. Está comprovada aqui. Professora, eu não coloquei o você, o ele e o ela. Uma hora eu coloquei você, outra hora eu coloquei ele, outra hora eu coloquei ela. Não tem problema. Desde que um dos 3 apareça na sua resposta, está correto. Está comprovado que você é eficiente. Está comprovado que ele é eficiente. Agora, se eu usar o ela, né, está comprovado que ela é eficiente. Vai continuar a mesma coisa. Tá bom? Ó, é eficiente. Repare que a eficiência, olha como que veio aqui, ó. É eficiente. É importante, professora, esse eficiente tem que aparecer na resposta?
Tem. Não tem outra resposta aqui, tá bom? É importante nossa dedicação a essa difícil tarefa. É importante, ó, nossa, vira nos embaixo. É importante que nos dediquemos a essa difícil tarefa. Ó, dedicação vira verbo aqui, ó, dediquemos. É importante que nos dediquemos a essa difícil tarefa. Nós vamos ter que mexer no nossa, virando nos, e dedicação vira dediquemos. E o que, como foi usado no exemplo, vocês teriam que usar aqui também em todas as letras. É conveniente o retorno, pessoal, prestando atenção aí, que nós temos no exercício da página 31, na letra C, reparem que agora não dá para a gente colocar o você, o ela e o ele, não. Até porque na letra C, nós temos aí, ó, exatamente a palavra Roberto, que é um substantivo próprio. Então, eu continuo usando o nome dele. Assim como o Mário aparece na letra D e a palavra professora também. Então, nesse caso aí, nós não vamos colocar nem o você, nem o ele, nem o ela. Então, é conveniente que Roberto retorne brevemente. Então, retorno virou verbo retorne. Professora, mais breve, não pode ser conveniente que Roberto retorne breve? Não, brevemente. Ok? É evidente a preocupação de Mário. É evidente que Mário está preocupado. Agora aqui, Arthur, ó, você transformou uma locução verbal. Agora aqui sim você pode usar uma locução verbal, porque não tem como eu colocar o verbo preocupar aqui sem ter um verbo auxiliar. É claro, o contentamento da professora. É claro que a professora está contente. A mesma coisa que eu precisei fazer. Complete as informações a seguir com mais de uma oração. Então, nós vamos modificar aqui, né, o meu período em composto. Eu dei o início e vocês continuariam. Eu sonhei que estava voando, eu sonhei que estava viajando, e aí vai, né? O meteorologista, eu sonhei que você está contente. Você estava, né? Aí sim. O meteorologista informou que haveria chuva no sul do Brasil. O meteorologista informou que nevaria no sul do Brasil, que haveria chuva forte no Nordeste. E aí vocês vão aí acrescentando, desde que tenha o que e logo em seguida outro verbo. O funcionário do banco solicitou que o cliente assinasse o documento, que o cliente fosse para a fila, e aí vocês têm várias opções aí. Lembrando que precisa do que e outro verbo depois para vocês terem período composto. Meu amigo disse que iria lá em casa, meu amigo disse que iria jogar bola e assim sucessivamente. Meu irmão quer que meu pai compre um videogame novo. Meu irmão quer que minha mãe lave seu uniforme. E aí vai uma série de outras situações aí que vocês podem ir completando para cada uma delas. Desde que o que apareça e tenha outro verbo também. Exercício 6. For e iremos. Claro que o período é composto. Na letra B, eu só tenho moro. Simples. Na letra C, entenderam? Estava, pessoal, lembrem das aspas, tá? Composto. Na letra D, está assistindo, é locução verbal. Meu período é simples, ok? Então, letra A, for e iremos. Quem marcou aqui primeiro, já foi depois só copiando aqui embaixo, né, completando os espaços. Moro, simples. Entenderam? Estava, composto. Está assistindo, locução verbal, é apenas um período. Iremos e terminarmos, desculpa, composto. Vamos sair, locução verbal, simples. Gosto, simples. Então, a marcação que eu fiz lá antes de responder, eu já tinha aí todo o meu exercício pronto. Tornando a frisar que cada locução verbal corresponde a uma oração.
Sim, estou. Acho que sim, né, Davi? Exercício 7, letra A, segunda alternativa. Letra B, primeira alternativa. Letra C, segunda alternativa. Letra C, segunda alternativa. Letra E, quando ele puder, primeira alternativa. Letra F, se nós nos apressássemos, e aí conseguiríamos chegar a tempo, segunda alternativa. G, tem bastante responsabilidade, embora sejam bem jovens, segunda alternativa. Então, letra A, segunda alternativa. Letra B, primeira alternativa. Letra C, segunda alternativa. Letra D, segunda alternativa. Letra E, primeira alternativa. Letra F, segunda alternativa. E letra G, segunda alternativa. Ok? E aí, pessoal, nós terminamos a nossa aula de hoje, falando aí então sobre período simples e composto. Ok? Vamos lá, nossa, em cima, hein, pessoal? Deixa eu voltar aqui nas 6, mas foi em cima a gravação, hein? Só não sei se vai dar tempo, Maria Eduarda, que ele já sinalizou aqui, ó. Isso daqui é bem fácil. Pessoal, para quem está tudo ok aí, vocês já estão dispensados até quarta-feira, se Deus quiser. Já comecem a fazer atividade avaliativa hoje, para não ficarem depois com problemas. E assim que eu receber o link, eu faço como toda semana. Eu mando logo que eu receber, eu já mando para vocês, tá bom? Beijão, até feira, se Deus quiser. Eduardo, você está em qual letra aqui? Porque vai fechar. Já sinalizou ali o tempo? Já fez? Que ótimo, hein, Cauã? Você está rápido, hein? Já acabou? Então, beleza, então. Só um beijo para vocês, hein? Tá bom, hein, Cauã? Show de bola, hein? Ó, um beijo grande para vocês, hein?